O estrangeiro que ingressou no Vale de Ifé entre os séculos 12 e 13, segundo historiadores nativos, ora referendado como homem, filho de Ogum, ora referendado como mulher, doravante denominado Odudua, é o objeto desse vídeo, é o objeto dessa análise. Fica aí que vem muita informação boa para você. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Para falar de Odudua, a gente precisa voltar de novo lá no Vale de Ifé, onde os 13 grupos, né, as 13 cidades que compunham, né, o vale, e de alguma maneira, né, respaldavam ali o Obatalá. E mais na frente vocês vão ver que essa ideia de Obatalá, né, o termo, né, mais precisamente Obá, né, que designa rei, me parece algo que vai aparecer lá na frente, não necessariamente nesse momento. E nesse vale, né, três nomes se destacam: o Zibô, o Quará e o Zedô, Edo, né? O grupo étnico Edo, o grupo étnico Quará e o grupo étnico Ibô. O grupo étnico Ibô, né, o povo da floresta, tem ali a sua relação com o Batalá, né, e pelo que tudo indica, né, é o grupo direto desse. Tá? O Quará, né, ou o grupo étnico Quará, ele aparece aqui, tá, porque num estudo linguístico sobre os idiomas africanos, né, a gente encontra quatro troncos linguísticos ali, né, no continente. Um desses troncos, né, é o nígero-congolês, né, que ele vai se desdobrando, tá, até o momento que aparece os Quará, tá, e continua esse desdobramento a partir dos Quará, onde você vai chegar, onde nós vamos encontrar o idioma Yorubá como nós conhecemos hoje, tá, ali, ligado direto aos Quará, tá, ao grupo étnico Quará, e ao grupo e ao tronco, né, nígero-congolês. Então o Quará ele aparece importante aí porque esse idioma ele parece, né, ser o pai do idioma Yorubá como conhecemos. Tá? E o grupo Edo, ou o grupo étnico Edo, ele aparece como importante porque esse grupo ele reclama, né, para ele as entidades Exu, Ogum, Olokun e Odudua. Tá? E aqui Odudua aparece, né, em sua acepção feminina, tá? Por causa do próprio termo, né, Odu, ou Du, contido, né, no termo, e na acepção feminina porque tem a ver com parir.
né, tem a ver com criar, tem a ver com gerar, né, tem a ver com a fêmea, diretamente. Isso tudo antes do estrangeiro. Tá? Então, quando esse estrangeiro ingressa, tá, é muito provável, né, que ele tenha relacionado ele a Ogum, né, por seu caráter guerreiro, tá? Conquistador, desbravador, essa coisa toda. Então, Odudua, ou seja, o grupo étnico Edo, atribui a Odudua a entidade, né, Ogum, tá? E aqui é importante marcar que o termo orixá ainda não existe, tá, nesse momento, pelo caráter guerreiro, desbravador, essa coisa toda. Então Odudua se torna automaticamente filho de Ogum por conta disso, né? E o nome Odudua é atribuído ao estrangeiro, tá? O nome da entidade é atribuído ao estrangeiro porque, de alguma maneira, de alguma forma, esse estrangeiro ele acaba por parir, né, uma nova civilização. Tá? E aí a gente meio que passa a entender porque ora o Dudu é referendado como homem, guerreiro, filho de Ogum, e ora o Dudu é referendado como fêmea, como mulher, ou termos que o valham. É importante frisar aqui também uma outra inversão muito comum na literatura, que coloca Ogum como filho de Odudua. Quando nós analisamos aí, né, essa ideia de Odudua, né, a entidade metafísica, ou a entidade espiritual, como você queira designar, como fêmea, tá? Não precisa ser um gênio para entender que Ogum aparecendo como filho de Odudua, ou de Odua, ou de Odu, tá? Existe um poema de Fá que fala sobre isso, a criação ou a concepção do Ibodu, do Ibadu, onde nós temos relacionados lá Ogum, Obaluayê e mais outras duas entidades, eu não me recordo aqui agora, auxiliando, né, na confecção do Ibadu. Né? Só que esse Ibadu, né, ou Ibá de Odu, é uma referência, né, a Odu, a Odu fêmea, que é a mãe, né, de todos, né? Essa figura feminina, tá? A fêmea por excelência, tá? O aspecto feminino por excelência, por natureza, né? Não existe nada mais fêmea do que ela. Tá? E se ela é mãe de todos, obviamente ela vai ser mãe de Ogum, de Obaluayê, né? E de tudo mais o que vier. Tá? E nesse sentido, tá? Essa inversão de Ogum aparecer como filho de Odudua, né, se explica, né, dessa maneira. Tá? Isso é importante marcar aqui. O termo Obatalá, por sua vez, né, quando eu faço, eu dou destaque, né, lá atrás, a respeito de esse termo ser algo que vai acontecer, né, depois da entrada do estrangeiro, né, etc., eu faço essa observação pelo seguinte: a gente não encontra, tá, no idioma Ibo o termo Obá. Tá? Esse termo não está lá, esse não existe lá. Tá? Orixá idem, né? Você não encontra esse termo. Tá? O mais próximo de orixá que você vai encontrar, né, é o termo oricê ou orixê, mas isso, né, no idioma Edo, né, lá no grupo Edo. Tá? No idioma Ibo,
né, ou no grupo étnico Ibo, a única referência que nós temos a respeito de Obatalá como conhecemos hoje, como conhecemos atualmente, é o termo Oxa. O termo Oxa, que significa branco, brancura, né, e etc. Tá? Então, eu penso que, e por essa análise, né, eu penso que Oxa em Lá, tá? O branco grande, a brancura grande, etc., seria, né, o nome, tá, da entidade do Zibu, tá, a entidade metafísica. Esse Obatalá que a história se referenda, quando a gente observa ali o tempo, tá, a inserção, né, de Odudua, né, perdão, o ingresso de Odudua no Vale de Ifé, ele tem um tempo preciso, tá? Vamos chamar assim, séculos 12 e 13 da Era Moderna, tá? Ou depois de Cristo. Tá? E isso, né, e essa informação por si só, ela já carrega com ela uma série de questões muito importantes para ser analisadas. Né? A primeira delas, né, eu vou voltar ao termo Obatalá, mas isso é importante também. A primeira dela é a alegação, né, do grupo étnico Iorubá estarem vivendo aí no ano 10.000 e não sei quantos. Séculos 12, 13, né, e nós já sabemos, tá, que o grupo Iorubá inaugurado aqui com a cidade de Oió, que dá um salto, né, na timeline, Vale de Ifé, ingresso de Odudua, Cisão, lá na frente, Oió e Iorubá. Tá? Não tem nenhum milênio isso ainda. Tá? Não tem um milênio. A gente está falando de matemática, a gente está falando de números e história. Né? Isso aí é complicado arranjar uma contraposição para isso. E aí, voltando, né, ao termo Oxa, né, me parece, né, que esse Inlá também, né, é um termo que não se encontra, tá? Esse Inlá para grande, muito, né, extenso, etc., ele não é encontrado também no idioma Ibo, tá? Mas no Iorubá moderno, ou, tá, observando o termo Orixê, ou Orissê, aqui do grupo étnico Edo, mais Exu, mais Ogum, mais Odudua, mais Olokun, tá? São termos que nós conhecemos hoje, mas aqui esse grupo aqui já reclama isso aqui atrás. É muito provável, tá, que o Iorubá, idioma, como se conhece hoje, tá, ele é oriundo aqui do grupo étnico Edo. Tá? E à medida em que essa entidade do Zibo, né, ele é trazido de volta, tá, depois da cisão, aqui para o grupo de Odudua, né, esse termo Inlá tenha sido inserido ao nome Oxa, né, de branco, tá? Tenha sido feita aí a relação do termo Oxa, né, com o termo Orixê, né, que é proprietário aqui do grupo étnico Edo, o que vai gerar Orixá, né, Orixá em Lá, e mais para frente, né, o termo Obá, ele é inserido ali no nome para designar como rei, tá, esse indivíduo, tá, século 12 e 13. Nós estamos falando aqui de um indivíduo, tá? Esse indivíduo, né, que é trazido de volta, né, pro grupo, né, de Odudua, para o grupo de estrangeiro, e essas designações, esses nomes começam a aparecer. De novo, né, eu não tenho como não destacar aqui o aspecto político,
né? E isso meio que explica aí aquela ideia lá de trás, onde eu falo que houve, deve ter havido meio que um acordo, um acordo de cavalheiros entre esses dois grupos, tá? Dando aí, né, o protagonismo, tá? Desse grupo que conhecemos como Yorubá hoje, dando aí o protagonismo a duas entidades, tá? Na verdade, dois homens, tá? Que tem relação aí com essas entidades, né, supernaturais, né? O estrangeiro com Odua, com Odu, Odua ou Odudua, né? E esse indivíduo aqui, né, que aí aqui a gente já perde até referência de nome, né? Porque se não existe o termo Obatalá e no idioma Ibo, né, a única referência que a gente tem é Oxa. Esse indivíduo aqui, século XII, XIII, torna a frisar um homem, um indivíduo, ele tem uma relação direta, né, com esse Oxa, que vai virar Oxa em Lá e mais à frente Obatalá, tá? Então a conclusão desse processo é muito simples, tá? O grupo Yorubá, como conhecemos, né, ele no mínimo, tá? Ele no mínimo está sobre um tripé, tá? Um tripé étnico que o precede. E esse tripé é formado pelo grupo étnico Ibo, pelo grupo étnico Edo, né? E aqui é importante frisar que a estrutura do grupo Yorubá, como conhecemos hoje, muito provavelmente é a estrutura do grupo étnico Edo e do Quará, né? Que tem a ver com o idioma, com a linguagem, como nós conhecemos aqui, tá? Então é importante aí observar esses detalhamentos. E por falar em detalhamento, vamos a mais alguns, para que no próximo vídeo a gente esclareça aí, né, a cereja do bolo, né, a cereja que promoveu, né, essa contação de história aqui, que é a máxima de que só africano tem orixá, ou que algumas pessoas têm orixá e outras o orixá é necessário que se coloque o orixá nelas, tá? Isso aí vai fechar essa série de vídeos. Um detalhamento importante, ou mais um detalhamento importante aqui, né, é observar que hoje, tá, na Nigéria, você encontra um movimento de pessoas que eles não aceitam o termo Omo Odudua, ou seja, filhos de Odudua, e também não gostam, né, ou não aceitam o termo Yorubá. O primeiro, né, a primeira negativa, né, ou seja, eu não sou Omo Odudua. Eles dizem isso porque eles fazem parte daqueles grupos, né, que não se uniram, né, ou que não se renderam ali à investida do estrangeiro, né? Então, de novo, Vale de Ifé, a gente tem que voltar lá. Vale de Ifé, 3 etnias diferentes. O estrangeiro ingressa, cria uma cisão, e todos esses grupos que ficaram com o estrangeiro se tornam automaticamente Omo Odudua, tá? Os outros, os remanescentes, se declaram Irumolé, ou Imolé, ou Molé, ou Molê, que é um termo comum para filhos da terra, ou donos da terra. Donos da terra é o mais apropriado. Num protesto claro, né, contra essa cisão causada aí pelo estrangeiro. Por isso eles não aceitam a designação de filhos de Odudua. E não aceitam também o termo Iorubá, segundo eles, porque esse termo é um termo pejorativo, que significa ou quer dizer
aquele que fala sem olhar no olho, aquele obscuro, né? Enfim, teria sido um termo dado aí a esse grupo de Oió pelos Haussá, tá? Aquela ala da África ligada aí ao Islã, tá? O termo apropriado seria Iariba, né, que se tornou Yorubá, tá? Essa é uma informação importante. Ela é importante porque ela coloca o Batalá, ou coloca o Orixá em Lá, né, como o Irumolé, né, mas não Irumolé no sentido extraordinário, metafísico, que as pessoas costumam utilizar esse termo, né? Irumolé no sentido de dono da terra. Eu já estava lá quando você chegou, tá? Então não vem meter bronca aqui não, porque o dono sou eu. E o termo Yorubá, né, não precisa nem dizer nada, né? Por si só já é ruim, né? Imagina alguém te chamando de obscuro, né? Você não fala e não diz, não olha no meu olho, né? A gente ainda tem isso hoje, tá? A gente se utiliza disso hoje. Um outro detalhamento importante, tá? Tão importante quanto, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Que aí esse já está ficando grande demais, que aí eu já dou o detalhamento e entro na cereja do bolo, que é aquela ideia de que só africano tem orixá. Ou que algumas pessoas já têm orixá e outras pessoas precisam que sejam colocados orixá nela, né? Vamos ver até que ponto isso é verdade. Até lá.